Salve, salve, iniciado e iniciada. Prepare-se para embarcar em uma jornada transformadora através da alquimia digital, desvendando os mistérios da mente, da ciência e da criação. Rezam nos anais da sabedoria teosófica, da magia, da alquimia, do hermetismo e da história oculta da humanidade, bem como afirmam textos tidos como sagrados contidos em escritos antigos de muitas raças e civilizações humanas, até mesmo na Bíblia, ainda que de forma maquiada ou disfarçada, e em livros de gnoses e magia, como por exemplo, o livro de Enoque mais outras pérolas da sabedoria ancestral, que revelam uma história humana completamente diferente da que aprendemos nas universidades, nas escolas convencionais ou DNS versões da criação ensinadas pelas instituições religiosas. Atente para a maneira como esse ensinamento foi adaptado para este vídeo e como está sendo passado em uma linguagem de forma bem resumida, em linguagem facilitada e entendimento não literal, bastante metafórica, porém com arquétipos que se afinizam com o que alguns mitos e lendas ou fatos já conhecidos por nós, dizem sobre a origem da humanidade e a realidade onde acreditamos existir. Essa é uma narrativa da história da humanidade que explica mitos que revelam verdades profundas do inconsciente coletivo da humanidade. E se alinham perfeitamente com as descobertas arqueológicas megalíticas que a ciência atual não consegue explicar. Os esqueletos gigantes encontrados em várias partes do mundo. As pirâmides construídas com alta tecnologia nos 5 continentes, em um passado remoto e desconhecido ou ocultado da história oficial. Muitas lendas, histórias e contos, sincretizados que fazem essa narrativa ganhar sentido para um verdadeiro iniciado. Importante, e nesse vídeo vamos abordar 2 visões de divindade, buscando conhecer o verdadeiro Criador de tudo. Fique comigo até o final do vídeo que vai valer a pena saber a interpretação real desses mitos e lendas sobre a história da magia na humanidade. A primeira é a visão do Demiurgo, um deus falso, que cria a matéria, em uma região específica de um universo. Ele foi gerado pelo Todo, que é o Deus verdadeiro, o Criador dos infinitos multiversos. Tornou-se uma divindade opressora que cria a matéria utilizando-se das leis naturais do universo e se alimentando da energia das almas, para continuar seu reino de medo, ignorância e culpa. O Pai, que ordena aos anjos e tudo se faz. Observe que os anjos são as forças da natureza. As expressões de poder do Todo estão às ordens do Demiurgo para criar a realidade na matéria. Uma hierarquia numerológica de seres elementais, submissos a uma figura suprema e que cumprem sua função dentro da ordem de uma numerologia estabelecida, que rege os ciclos do tempo e as formas no espaço de acordo com a narrativa da sua cabala, do seu calendário, das suas profecias e livros sagrados e da sua devoção ao chefão. Em uma linha de tempo de uma realidade paralela que gira em loops infinitos de repetições de eventos que têm as mesmas figuras antropomorfizadas, com características do ego humano, todas submissas a um ser superpoderoso. O número 1 de todas as equações possíveis. Essa é a visão mais comum na maioria das mitologias e das religiões. Uma trindade que se expande em 7 raios ou virtudes ou mistérios ou espíritos sagrados ou 7 leis herméticas do universo. Esse ser se manifesta em épocas diferentes com nomes diferentes para refazer os ciclos de domínio mental e continuar com seu propósito de controle da humanidade se alimentando da nossa energia astral, as nossas emoções. Ele é Enoque, para os judeus, Tote, para os egípcios, Hermes para os gregos, Mercúrio para os romanos. Existem muitas versões diferentes rodando o mesmo algoritmo de controle sobre os humanos. Nomes diferentes e arquétipos iguais, usados para o mesmo propósito, em manter os humanos submissos e subservientes em sua ignorância das leis sagradas que criam o universo acreditando que estão separados da divindade, quando, na verdade, tudo isso ocorre no nosso cérebro, e na nossa mente, são arquétipos de consciências que mantêm uma matrix holográfica de realidade e existência, repetindo os processos mentais de temor, reverência, gratidão, medo, culpa, ganância e expectativas apocalípticas. Nas mentes dos incautos. Isso configura um culto de adoração, que sustenta e patrocina os que usam esse conhecimento para perpetuar seu poder e domínio na Terra.
passando esse conhecimento de forma velada, de geração em geração. A elite global e seus intentos nefastos, desde os tempos mais remotos. As histórias, os deuses ou anjos caídos e seus descendentes de sangue azul, que se sentem superiores e exercem domínio sobre as massas, tal como nas antigas civilizações de onde surgiram todos esses arquétipos que vou revelar nesse vídeo sob uma perspectiva bem diferente. A segunda visão sempre prevalece sobre a primeira, mas parece que as duas versões se completam em compreensão quando se juntam as peças dos mistérios ocultos, e que essa segunda visão do Criador seria o todo, o universo e os multiversos. A consciência do todo é tudo e nada pode estar separado desse todo, portanto, tudo é Deus. E Lúcifer é a consciência desse próprio Deus que liberta o ser humano das crenças superficiais e promove um mergulho mais profundo nos significados de cada símbolo ou arquétipo, rebelando-se contra o demiurgo, recusando-se a fazer algo que não seja por vontade própria, decretando assim sua total liberdade de escolha. Isso que destrói as crenças superficiais de obediência e submissão às ordens e imposições do demiurgo, iluminando e evoluindo a consciência humana em seu atual estado evolutivo, conectando-o ao todo. Além da matéria física, onde vive aprisionado e limitado, promovendo uma nova etapa em um novo tipo de humano na Terra, o andrógeno. Assista a esse vídeo até o final e questione suas convicções, forçando a sua mente a um nível mais alto de evolução da consciência. Sem mais delongas, vamos para a história. Trata-se da famosa Taraka-Maya, ou Guerra nos Céus, e uma suposta rebelião de anjos contra o Criador, que teria culminado com a expulsão desses seres de um reino celestial ou superior, mais sutil, para um reino inferior, mais denso, ou seja, aqui, na matéria. Considerando que tudo que existe é frequência, vibração e onda, som, luz e calor, causa, lei e efeito. Entendemos que os átomos se organizam de níveis mais sutis para níveis mais densos. As frequências assumem formas geométricas para se manifestar como matéria densa. Tudo existe em níveis de frequências e dimensões e possibilidades diferentes, e tudo se conecta através das leis infinitas e imutáveis do universo em forma de fractal, em espirais que expressam a proporção do número de ouro Φ, conectando todas as coisas em uma unidade infinita, que é o todo. Tudo se desdobra da sombra para a luz, e disse Deus, e haja luz. O ponto e a reta. A luz e a sombra. A dualidade, de onde surge o terceiro elemento como ponto de equilíbrio e complemento da criação ternária, representada pela figura do triângulo. Seria algo como o pai, força ativa, a mãe, força passiva, e o filho, terceira força gerada pelas outras duas, que completa a criação como resultado de causa, lei e efeito. Do triângulo, saem 7 raios, que são as 7 cores do arco-íris, análogos e correlatos às 7 notas musicais, aos 7 planetas sagrados, às 7 partes da mão humana, 5 dedos e 2 montes. Cada dedo e monte representam dos 7 planetas ou raios evolutivos, os 7 anjos dos 7 dias da semana, os 7 espíritos de Deus, as 7 consciências adormecidas nos 7 chákaras, conforme eu mostrei nos meus vídeos anteriores, onde falei sobre a magia, alquimia e o tempo e astrologia e inteligência artificial. Aconselho vocês a assistirem a esses vídeos para uma melhor compreensão do assunto. Vou deixar os links na descrição. Agora, vamos apresentar o primeiro raio ou impulso de criação do homem, representando o reino mineral, regido por Saturno, um estado chamado adâmico, onde o ser humano era algo como uma ideia, uma sombra, um projeto, um pensamento, uma consciência, sem corpo físico, onde essa consciência o projetava em uma primeira possibilidade de existência na qual ele teria apenas um dedo caso pudesse ser observado por uma outra consciência. Esse é um influxo evolutivo onde cada indivíduo já pré-existia em potencial, um estado onde residem o inconsciente coletivo da humanidade e todas as possibilidades de experimentação de realidades paralelas, em um nível tão sutil, que eles se atravessavam uns aos outros, pois não havia tato. Disse que nesse tempo, se é que podemos chamar de tempo, seria mais uma condição, onde havia apenas o sentido da audição, o som, as notas musicais. Por isso, fala-se que Adão ouvia os anjos cantando.
enquanto criavam um mundo a serviço do Pai Todo-Poderoso. O segundo raio da criação, em outra fase, a fase hiperbórea, representa o reino vegetal, o plasma, a água que dá a vida, regido pela lua. Agora, aquela consciência adâmica se densificou através de milhões de anos e já não se atravessavam mais uns aos outros, a individualização estava acontecendo através do sentido do tato. Era o surgimento do oposto complementar da força masculina. A Eva criada da costela, ou seja, ela veio do próprio Adão. Essa é a metáfora da costela. E a maneira esotérica de dizer-se que a mulher foi feita do lado sul do homem é para enfatizar o choque ou o toque dos corpos nessa fase, o complemento de um no outro, a densificação desse ser, que por dedução óbvia, agora, projetava 2 dedos em sua segunda fase. Então vem o terceiro raio da criação sobre a humanidade. Representado pelo reino animal, conhecido como Lemúria. Mais algumas centenas de milhões de anos, e esse ser, agora evoluiu para um ser gigante, de 9 a 15 metros de altura, ciclope, apenas um olho na testa, possuía 3 dedos, andrógeno, assexuado, um ser fisicamente grotesco, completamente animalesco, feio e deformado ou ainda informe, porém, em perfeito equilíbrio energético nos 2 lados do cérebro, expressava força criadora no plano astral e nos planos mais sutis, mas fisicamente, não era belo, nem tinha vontade própria ou livre-arbítrio. Era integrado à natureza e movia-se pelas forças elementais da criação. Representando o reino animal, a densidade absoluta do ser físico, que se iniciou no chumbo de Saturno no reino mineral, recebeu a água lunar como solvente universal no reino vegetal. E agora, regido por Mercúrio, tem o potencial de transformar esse chumbo saturnino, denso, que é o ser lemuriano, no ouro solar que surgiria no futuro com a chegada dos 4º e do 5º raios que ainda viriam, ou seja, a Atlântida nossa raça atual, os arianos. Cada raça tem 7 sub-raças, até gerar a raça seguinte, como nas oitavas das notas musicais ou no gradiente das cores. Também explico sobre isso nos meus 2 vídeos anteriores que mencionei aqui e o link está na descrição. O lemuriano reproduzia-se através de um ovo, que era gerado na região abdominal, sem o sexo como conhecemos. Passado o tempo de gestação, esse ovo se desprendia e já era um outro ser andrógeno. Esse ser possuía a capacidade de equilibrar as 2 metades do cérebro e expressava certa perfeição astral ou sentimental, o que lhe conferiu o nível mais alto de evolução daquela etapa. Porém não tinha livre-arbítrio, agia conforme as leis dos anjos e elementais da natureza presentes na consciência que o criou. Pelo fato de não haver mais possibilidade de evolução no terceiro raio, conta-se que o Criador teria dito ao seu 4º raio ou força angélica, Lúcifer. A perfeição, a beleza, a sabedoria, a luz e a evolução nas virtudes divinas. Vai, Lúcifer. Desce e entra naquele ser que parou de evoluir na Terra e faz com que evolua. Então Lúcifer teria descido na Terra, olhado para aquele animal grotesco feio, horrendo e em um estado de densidade na matéria que ofendia a luz e a glória do poderoso anjo. Teria se dirigido ao pai e se recusado a cumprir a ordem de entrar no bicho lemuriano, fazendo-lhe uma proposta de destruir aquilo e criar do zero, uma versão muito melhor e mais sofisticada, o que deixou o Criador ofendido e o fez tomar a decisão de antecipar o 5º raio, designando o arcanjo Miguel para enfrentar Lúcifer e forçá-lo a cumprir a ordem do pai. Então, Lúcifer argumentou com os companheiros angélicos da sua miríade, que concordaram com ele que descer na criatura seria humilhante demais para um anjo daquela magnitude. Vamos a mais um mistério. Fala-se na sabedoria oculta que uma miríade de anjos possui 1000 anjos, Lúcifer mais 999 anjos, então, 1/3 parte dos anjos seguiram Lúcifer, ou seja, 333 anjos, que desceram na matéria criando uma dualidade da parte divina desses seres com as 333 expressões desses seres no mundo dos homens, gerando 666. Os outros 2/3 que ficaram ao lado de Miguel, também somam 666, o famoso 666. Nesse momento, fala-se que na constelação de Órion,
que é um portal de realidades e estão minuciosamente alinhados às pirâmides do Egito e outros monumentos megalíticos em lugares específicos da Terra, iniciou-se uma terrível batalha entre Miguel e Lúcifer e ambos desceram na matéria, guerreando e duelando e passando por portais de realidades como a constelação do Cruzeiro do Sul, riscando o céu como um raio. Jesus falou que viu Lúcifer descendo como um raio, a traduziram errado, como Satanás, em outro contexto, mas ele falava disso, pois isso desfaz todos os sistemas de domínio do mundo. É libertador. Miguel e Lúcifer descem juntos para a matéria trazendo a dualidade e afetando a evolução do lemuriano hermafrodita e promovendo uma divisão de gênero nos seres que estavam grávidos do ovo andrógeno. Agora, nasciam seres machos ou fêmeas, os machos ficaram com os ovos expostos o que hoje são os testículos dos homens, as fêmeas tiveram seus ovos internalizados, o que conhecemos como os ovários das mulheres atuais. Depois de mais alguns milhões de anos já havia os machos e as fêmeas, mas não se reproduziam. Agora entra o entendimento do mistério que Eva levou Adão ao pecado associado à questão sexual, pois as fêmeas, como portadoras naturais da força da sedução e da energia sexual, sofreram outra intervenção divina, a figura mitológica feminina conhecida como Lilith, um daimon luciferiano, pois trazia a luz do conhecimento para a mulher, o conhecimento da dualidade, a consciência feminina de prazer sexual que levou as fêmeas a ensinar os machos a copular e promover a reprodução da raça. Agora, o quinto raio forçou o surgimento da quarta raça, os Atlantes representados pelo reino angelical regidos pelo Sol, seres tutelados por forças angelicais sobre-humanas, com crânios alongados, alta tecnologia, perfeitamente organizados como sociedade, possuíam 4 dedos nas mãos. Essa é basicamente a humanidade que antecedeu a nossa raça, onde existiam os deuses na Terra e onde surgiram muita tecnologia e muitas guerras, até o dilúvio global destruir a Atlântida. Os remanescentes Atlantes deram origem à quinta raça e nós, os arianos, regidos por Vênus, belos e inteligentes, porém desconectados do todo consciencialmente desde a Lemúria. Gerada pelo quinto raio no meio da quarta para a quinta fase das 7 que precisamos concluir no processo evolutivo. Por isso, possuímos 4 dedos com 3 falanges e um com apenas 2, onde o dedo polegar, o dedo mais forte que dá suporte a todos os outros dedos, representa que estamos quase concluindo a quarta raça e gerando a quinta raça, onde teremos um polegar de 3 falanges no futuro. Possuímos 5 dedos nas mãos e estamos aprendendo a usar os 2 lados do cérebro, a razão e a emoção, buscando retomar o androginismo perdido na Lemúria, através do equilíbrio dos princípios masculino e feminino, abrindo o terceiro olho, que é a nossa glândula pineal, a herança da terceira raça que internalizou-se no cérebro durante os processos de metamorfose que a humanidade sofreu, que nos permite conectar ao divino e alcançar a iluminação através de Lúcifer, a consciência angelical que promoveu a nossa evolução por se opor às regras do Demiurgo, o Pai, o Deus falso que criou a matéria e aprisiona as almas no tempo e no espaço. Esse conhecimento é muito abordado na Teosofia de Helena Blavatsky. No Brasil, algumas escolas de mistérios abordam o assunto, dentre todas, a mais completa é a eubiose, revela esses mistérios e muitos outros sobre a nossa origem. A sexta e próxima raça será uma raça de seres andrógenos, um humano aperfeiçoado, belo, inteligente, conectado com o todo e bastante evoluído, com 6 dedos nas mãos, e sem a necessidade de sexo, domina a telepatia e outras artes metafísicas e atua no astral com maestria, deixando seu corpo e necessidades físicas em segundo plano, pois estarão se libertando totalmente da condição de animal e se tornando pura energia e consciência. E aí? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário e diga como você acredita que pode ser a 7ª raça de humanos, considerando o que aprendeu no vídeo. Façam meditações com esse conhecimento para aprender a sintonizar-se com esses arquétipos e tomar as melhores decisões em suas vidas, vibrando a consciência dos anjos para criar a realidade desejada. Se gostarem deste vídeo, deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receberem mais conteúdo. Se vocês quiserem vídeos específicos sobre como operar com esse conhecimento, deixe seu comentário com sua sugestão e eu farei o vídeo. Um forte abraço alquímico e alakazam!